Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Novamente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Volta agora sim. Volta à Carta de Tiago. Carta de Tiago. Nós temos à nossa frente a Carta de Tiago. Ao longo do tempo fomos dizendo à Igreja que depois de um ano a falar acerca de saber ouvir, está agora a fazer um ano, como o primeiro domingo de setembro, está agora a fazer um ano, que nós começámos a estudar a Bíblia do início ao fim. É curioso porque quando começámos, portanto há um ano, neste primeiro domingo de setembro, começámos precisamente aqui na Carta de Tiago também para enfatizar o saber ouvir. Ora, hoje o sermão, depois de um ano a andarmos por toda a Bíblia, a ouvirmos falar acerca de saber ouvir, o sermão de hoje começa uma nova série de mensagens que se chama Saber Falar. E deixa-me dizer-te, se tu tens fé em Jesus, a tua fé não se limita àquilo que tu falas. Se tu tens fé em Jesus, se já colocaste fé em Jesus, a tua fé não se limita àquilo que tu falas, mas deixa-me dizer-te, aquilo que tu falas é fundamental. Aquilo que tu falas é fundamental. Daí que nós sabemos que vale muito a pena começarmos uma série de mensagens na Carta de Tiago acerca deste assunto. Nós precisamos de saber falar. Para que a nossa língua possa ser uma razão para o crescimento do reino de Deus. A vontade que Deus tem para o seu reino, para as pessoas que Ele está a resgatar do seu pecado, é que este reino deve crescer. Ele prometeu-nos, Ele deu-nos a garantia do crescimento do seu reino. Então nós sabemos que a nossa fé neste Rei passa por aquilo que falamos. E nós queremos que aquilo que falamos contribua para o crescimento do reino e não para a divisão. Assim, muito resumidamente, esta é a mensagem que eu quero pregar. Mas uma vez mais, vamos orar, vamos pedir a intervenção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para Ele nos guiar durante este tempo. Vamos orar. Senhor, o nosso coração vai a muitos lugares quando nós olhamos à nossa volta para o Teu povo aqui, e oramos pelas necessidades do Teu povo aqui, que não são diferentes do Teu povo em tantas outras igrejas espalhadas pelo mundo. Ó Senhor, e todos nós reconhecemos, é doce nós estarmos juntos em comunhão. Mas também sabemos que somos tentados, tantas vezes, a minar esta união, sobretudo sendo descuidados com a nossa língua. Precisamos de saber falar. Ó Senhor, precisamos de falar com mais ousadia na altura de falar, precisamos também de saber não falar na altura de ouvir. Ó Senhor, que esta seja a obra que esteja a acontecer na Igreja da Lapa ao longo do tempo que nós estudamos esta epístola de Tiago, esta carta de Tiago. Nós oramos isto em nome de Jesus. A Igreja pode responder? Amém. Alguns irmãos já sabem como é quando a gente começa uma nova série de mensagens, não sabem? Então eu li só um verso, eu disse que ia ser curto lá em cima, não é? Mas eu agora trouxe a minha Bíblia maior e tudo para assustar. Meus irmãos, não há nada como fazermos a coisa muito estovada e louca, que é gastarmos tempo. Vejam bem a igreja que gasta tempo a ler a Bíblia no culto. Onde é que já se viu? É isso que nós vamos fazer agora. Portanto, eu quero convidar-te a tu abrires a carta de Tiago, e eu vou ler-te a carta de Tiago, do início ao fim. São 5 capítulos. Não fiques preocupado, nós temos feito isso no passado. É um dos privilégios que nós sentimos de cada vez que estamos a iniciar um novo estudo num livro da Bíblia especificamente. É podermos ler esse livro do início ao fim e fazê-lo até em culto público. São só 5 capítulos, não é muito tempo, eu sei, já fiz os testes e os estudos, mas eu quero convidar-te a tu abrires. Agora, deixa-me dizer-te, podes seguir na tradução que tu quiseres, se quiseres ter a Bíblia aberta. Podes fazer aquilo que muitas vezes alguns de vocês preferem fazer também, que é nem sequer ter a Bíblia aberta, mas ouvir a leitura. Mas eu vou fazer a leitura na Bíblia para todos. Gosto sempre de explicar.
Eu e Filipe, geralmente, quando usamos outra tradução, gostamos de dizer que, sem dúvida, a tradução mais escolhida na nossa vida comunitária é João Ferreira de Almeida, e a Almeida Revista e Corrigida é muitas vezes aquela que optamos. Porquê? Porque, por exemplo, se tu tiveres crescido numa igreja batista, como é o meu caso, é essa a tradução que te educou, que te alfabetizou até. Portanto, nós geralmente gostamos dessa tradução, a Almeida, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, às vezes usamos a Revista Atualizada, às vezes usamos a Almeida Século XXI, porque há muitas revisões desta tradução. Mas é verdade que há traduções mais recentes, que não sendo aquelas que nós preferimos para estudo, porque quando queremos ser mais minuciosos no estudo da palavra, nós preferimos a tradução da Almeida, mas é verdade que estas traduções mais recentes têm uma vantagem, que numa hora destas nós sentimos que é uma vantagem pertinente, que ela é escrita num português corrente, num português falado. E um dos privilégios que a nossa igreja está a ter, meus irmãos, e eu quero que tu te apercebas disto, é que, pela graça de Deus, não se juntam aqui apenas aqueles que, como eu, cresceram em igrejas evangélicas. Há pessoas que se estão a juntar aqui que nunca leram a Bíblia, que não cresceram a ler a Bíblia, e, naturalmente, como pastor, o que eu desejo nesta altura é que a leitura do livro de Tiago, da carta de Tiago, do início ao fim, possa ser compreendida pelo maior número de pessoas. E por isso, então, eu vou ler aqui, numa tradução mais corrente, que é a Bíblia para todos. Tu podes fazer como quiseres. Se quiseres, podes seguir a Bíblia para todos na tua Bíblia, se a tiveres, nos teus dispositivos móveis. Se quiseres, podes só ouvir a leitura, mas vamos tirar tempo para lermos um livro da Bíblia do início ao fim. Neste caso, é a carta de Tiago. Coloca, por favor, os teus olhos nela, se tu quiseres seguir, ou então presta apenas atenção, porque vou passar a ler esta carta. E diz assim: da parte de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos do povo de Deus, dispersas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações, pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. Procurem ser perseverantes até ao fim, para chegarem a ser completamente perfeitos sem faltar nada. Se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus, que a dá a todos de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. Mas aquele que pede, deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como as ondas do mar, levadas pelo vento. Esse nem pense que há de conseguir alguma coisa do Senhor, pois é um indeciso e pouco seguro em tudo o que faz. Aquele irmão que for de condição humilde deve sentir-se orgulhoso por Deus o engrandecer. E o que for rico deve sentir-se orgulhoso por Deus o humilhar, pois sabe que a sua vida é breve como a flor do campo. Quando o sol se levanta e vem o calor, seca a planta, a sua flor murcha e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também o rico há de murchar na sua ambição de riquezas. Feliz daquele que resiste às tentações, porque depois de ter sido provado, recebe como prémio a vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Mas quando alguém for tentado, não diga: foi Deus que me mandou esta tentação. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo e desviando do caminho certo. Desse modo, o mau desejo gera o pecado, e o pecado, como consequência final, produz a morte. Não se deixem enganar, meus queridos irmãos. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Nele não há mudança, nem sombra alguma. Pela sua própria decisão, trouxe-nos à luz da vida, por meio da sua palavra de verdade, para sermos os primeiros frutos do seu mundo novo. Gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Pois quem se irrita não faz a vontade de Deus.
Por isso ponham de lado toda a espécie de impureza e qualquer resto de maldade e recebam com humildade a semente da palavra de Deus, que tem poder para vos salvar a vida. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai ver ao espelho. Vê a sua cara, mas mal se volta, esquece-se logo de como era. Pelo contrário, aquele que presta atenção à verdadeira lei, a da liberdade, e que continua a fazer caso dela, não é como um simples ouvinte que se esquece logo. É alguém que ouve e pratica. E assim é que ele encontrará a felicidade. Se alguém acha que é uma pessoa muito religiosa, mas não domina a sua língua, está completamente enganado. A sua religião é inútil. A pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, pela fé que têm em Jesus Cristo, nosso glorioso Senhor, não tratem as pessoas com medidas diferentes. Imaginem, por exemplo, que entram dois homens na vossa sinagoga. Um com anéis de ouro e ricamente vestido, e outro pobre e muito mal vestido. Dirigem-se ao que vem ricamente vestido e dizem-lhe: senta-te aqui no lugar de honra. Depois dizem ao pobre: tu fica aí de pé ou senta-te no chão junto ao meu estrado. Não veem que desta maneira estão a fazer diferenças entre pessoas e a julgá-las por critérios errados? Ouçam bem, meus queridos irmãos. Como sabem, Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo para lhes dar a riqueza da fé e os fazer herdeiros do reino que Ele prometeu a quem o ama. No entanto, desprezam os pobres. Mas não são porventura os ricos que vos oprimem e que vos levam a tribunal? Não são eles que blasfemam contra o maravilhoso nome que foi invocado em vosso benefício? Portanto, procedem bem se cumprirem um mandamento fundamental do reino que está nas Escrituras: amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Mas se fazem diferenças entre as pessoas, isto é pecado. E a lei de Deus condena-vos como transgressores. Pois aquele que cumpre os mandamentos da lei, mas despreza um só deles, é como se os tivesse desprezado a todos. Deus, que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se matares alguém, ainda que não cometas adultério, tornas-te transgressor da lei. Portanto, devem falar e viver como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Será julgado sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. No dia do juízo, a misericórdia é que vence. Que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não a põe em prática? Será que essa fé lhe trará a salvação? Imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer cada dia. Poderão dizer-lhes: vão em paz, hão de encontrar com que se aquecer e matar a fome. Mas se não lhe dão aquilo de que eles precisam, de que valem essas boas palavras? Do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Mas alguém poderá ainda dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Então mostra-me lá se a tua fé é verdadeira sem obras, que eu mostro-te pelas obras a fé que tenho. Tu acreditas que há um só Deus. Muito bem. Os espíritos maus também acreditam e até tremem. Homem insensato, queres ver como a fé sem obras é inútil? Não foi o nosso antepassado Abraão justificado pelas obras ao oferecer o seu filho Isaque em sacrifício? Deves ver então que a sua fé foi acompanhada pelas obras e que foi por elas que a fé se manifestou. Assim se cumpriu a passagem da Sagrada Escritura que diz: Abraão teve fé em Deus e por isso foi considerado justo e foi chamado amigo de Deus. Vejam, portanto, que é pelas obras que cada um é justificado e não somente pela fé. Lembram-se do exemplo da prostituta Raabe, que recebeu os enviados do povo de Israel e lhes indicou outro caminho para fugirem? Não foi pelas obras que ela foi justificada? Como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, são poucos os que devem ser mestres. Saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Todos cometemos muitos erros, e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Se pomos freios nas bocas dos cavalos,
é para os dominar e assim controlamos todos os seus movimentos. Olhem para os navios. Podem ser muito grandes e impelidos por grandes ventos, mas são manobrados por um leme bem pequeno e o piloto dá-lhes o rumo que quer. Também a língua é uma pequena parte do corpo, mas é capaz de se orgulhar de grandes coisas. Reparem como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Pois a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. Sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda com o seu fogo infernal. Qualquer espécie de animais selvagens e aves, répteis ou peixes, pode ser domesticada. De facto, tem-se domesticado animais de todas as espécies. Mas a língua, ninguém é capaz de domesticar. É um mal incontrolável. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem palavras de bênção e de maldição. Meus irmãos, isto não devia ser assim. Será que uma fonte pode deitar pela mesma boca, pela mesma bica, água doce e água amarga? Como é possível, meus irmãos, que uma figueira dê azeitonas ou que uma videira dê figos? Uma nascente de água salgada nunca pode dar água doce. Há no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente? Então que mostre, com o seu bom procedimento, obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos, nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Pelo contrário, é terrena e mundana. Vem do demónio. Onde existem ciúme e inveja, aparecem a desordem e toda a espécie de maldades. Mas a sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, pura, pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia e boas ações, não faz distinção de pessoas, não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. De onde vêm as guerras e as lutas que experimentam? Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem porque não pedem a Deus. Se pedem e não recebem, é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem para os vossos prazeres. Gente infiel. Não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ama Ele somente. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso, diz ainda a Sagrada Escritura, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, purifiquem as vossas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. E Ele vos há de engrandecer. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. E se pretende julgar a lei, já não estás a cumprir, mas fazes-te juiz dela. E só há um que tem poder para dar leis e para julgar, aquele que tem poder para salvar ou condenar. Mas tu quem és para julgares o teu semelhante? Há por aí quem diga: hoje ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos um bom dinheiro. Mas nem sequer sabem o que vos vai acontecer amanhã. Não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. O que deviam dizer era: se Deus quiser, ainda estaremos vivos e poderemos fazer isto ou aquilo. Mas não. A vossa arrogância leva-vos ao orgulho. Porém, esse género de orgulho nunca é bom. Portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer pecado. Aos ricos eu digo: chorem em altos brados pelas desgraças que vos vão acontecer. A vossa riqueza está podre
e as vossas roupas estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se. E isso há de ser a prova do vosso engano, e há de ser como fogo que devora a vossa carne, pois amontoaram riqueza nos últimos dias. Não pagaram o salário aos trabalhadores que ceifavam as vossas searas. O seu salário roubado protesta contra vós, e os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Passaram a vida no luxo e nos prazeres. O que fizeram foi engordar, como animais, para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, que não é capaz de vos resistir. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Sejam também pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros, para não serem julgados por Deus. Olha que o juiz está à porta. Sigam o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveraram. Já vos falaram da perseverança de Jó. E conhecem também a recompensa que o Senhor por fim lhe deu. De facto, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sobretudo, irmãos, não façam juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Digam sim quando for sim e não quando for não. De outro modo, ficarão sujeitos ao juízo de Deus. Quando algum dos vossos estiver em sofrimento, recorra à oração. Quando estiver contente, cante louvores a Deus. E quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja para orarem por ele, derramando óleo sobre ele em nome do Senhor. Esta oração, feita com fé, dará a saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Elias, que era um ser humano como nós, pediu a Deus que não chovesse e durante 3 anos e meio não voltou a chover. Depois pediu de novo a Deus, a chuva tornou a cair e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar do caminho da verdade e alguém o trouxer de novo, lembrem-se disto: aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão de muitos pecados. Amém? Meus irmãos, eu não vou pregar muito mais. Nós já ouvimos aqui uma pregação muito grande de Tiago. Eu não sei como é que tu és quando lês uma carta na Bíblia do início ao fim. Mas a minha reação, ainda na quinta-feira, quando cronometrava o tempo da leitura, até quando são livros que nós já lemos, e lemos em voz alta, e vocês sabem o quanto durante um ano vos encorajei para vocês lerem a Bíblia em voz alta, isto em voz alta é outra conversa, meus irmãos. E quanto melhor lido for, e não estou a dizer que li bem, mas quanto mais nós nos aplicamos a ler, isto é outra conversa. Quando a gente está assim caladinhos e lê isto passa sem grande dor. Mas quando nós ouvimos esta pregação de Tiago, oh meus irmãos, tanta coisa aqui. E deixem-me só dizer, porque esse é o meu propósito ainda nesta manhã, tentar justificar porque é que nós decidimos ir para este livro de Tiago. E deixem-me justificar colocando-me no lugar onde, por exemplo, se alguém me fizesse a pergunta, Tiago, e falo pelo Filipe, naturalmente, se alguém perguntasse aos pastores desta igreja, quando é que foi a altura em que a Igreja da Lapa pecou menos com a língua? Imaginem que nos faziam essa pergunta. Em que altura é que a Igreja da Lapa pecou menos com a língua? Eu diria, agora não sei se o Filipe... Eu acho que concordo. Eu diria de cara, sabem qual foi o ano em que nós pecámos menos com a língua? Alguém quer arriscar? 2020. 20 a cair em 21. Porquê? Bem, 2020 e 2021 nós vivemos a pandemia, certo? E uma das coisas que nos aconteceu é que nós ficámos limitados. Pela graça de Deus, usámos a tecnologia para até durante os meses em que não podíamos vir à igreja, porque a igreja esteve fechada em 2020 pelo menos quase 3 meses, e depois voltou a estar fechada cerca de 2 meses em 2021. E durante esse tempo a nossa preocupação foi juntar um grupo aqui que
cultuava aqui e que transmitia o culto. Uma vez mais, deixem-me ser chatinho e dizer uma coisa. Tu assistires a alguma coisa pela internet não é cultuares. Okay? Cultuar é estar no lugar, é em corpo. Por isso, se vocês repararem, nós dizemos sempre, se querem assistir à transmissão do serviço de culto. Nós não dizemos se querem assistir ao culto, porque assistir ao culto é aquilo que vocês estão a fazer. Portanto, assistir ao culto é estar fisicamente. Nós, durante meses, não podemos fazer, então um grupo juntava-se aqui e transmitia o pequeno serviço de culto que aqui tinha. E por causa disso, quando pudemos voltar à igreja, os irmãos lembram-se, não foi assim há tanto tempo, muitos de vocês já cá estavam. Nós tínhamos muitas limitações para cultuar. Só para te lembrares, parece que foi há muito tempo, parece que foi noutra vida. Eram 3 cultos ao domingo de manhã. Era um culto, ajuda-me Filipe, primeiro era às 9h30? Era às 9, depois era depois era 10h30 e meio-dia, era assim. Portanto, imaginem, nós fazíamos um culto e depois repetíamos 2 vezes esse culto, 3 vezes. Portanto, eu, quando pregava, ou o Filipe ou o Marco, pregávamos 3 vezes. Ao início, até a reunião de quinta-feira, era um desdobramento deste culto. Tendo em conta que estávamos a abrir uma igreja nova na Margem Sul, a Margem Sul também começou com 2 serviços de culto, que significa que naquela altura, quando nós nos apercebemos das imposições que tínhamos por causa do tempo, nós dividimos a congregação em 6 serviços de culto diferentes. E mesmo quando as pessoas começaram a vir, nós tínhamos de estar sempre muito atentos às condições de segurança. Os irmãos, aqueles que já cá estavam, lembram-se, entravam aqui, havia espaço, eram diligentemente encaminhados para os lugares que precisavam de sentar, com distâncias das outras pessoas. Quando o culto acabava, não podíamos ficar a falar, não podíamos ficar a conviver, e já estão a perceber porque é que este foi o tempo em que, com a língua, a igreja pecou menos. Eu sei que é tosco, mas é verdade. É óbvio que os irmãos podem dizer, mas a gente comunicava pela internet, e a gente pode pecar com a língua pela internet também. Mas como nós não podíamos estar muito juntos, de facto, eu diria de caras que o período em que a Igreja da Lapa menos pecou com a língua foi durante a pandemia, em 2020 e 2021, porque não podíamos conviver. Meus irmãos, naturalmente o plano dos pastores não é de cada vez que sente que a Igreja está a pecar mais com a língua, emitir um anúncio de pandemia e deixar-vos fechados em casa para não conviverem tanto. Mas deixem-me dizer isto porque isto é importante ser dito. E tu vais encontrar essa afirmação ali exposta. É um pouco triste que possa ter havido um tempo em que, enquanto igreja, nós pecámos menos com a língua à custa de uma imposição política e não de uma iniciativa da palavra de Deus. Encontras essa frase aí? É um pouco triste que nós tenhamos pecado menos com a língua, não porque a palavra de Deus nos estava a levar a pecar menos, mas porque havia uma imposição política que nos impedia de estar juntos uns com os outros. E por isso mesmo, depois de termos passado um ano a ler do Gênesis ao Apocalipse acerca de saber ouvir, nós precisamos agora de um tempo de saber falar. E a carta de Tiago é o lugar. Deixem-me rapidamente resumir o fundamental desta carta de Tiago. E deixem-me dizer, este resumo que eu estou a fazer agora, filo há um ano. Porque o primeiro sermão da série Saber Ouvir também foi na carta de Tiago. E, portanto, eu quero que tu rapidamente possas folhear a tua Bíblia agora, ok? Portanto, tu ouviste toda a carta a ser lida e eu quero resumir-te muito rapidamente como é que Tiago funciona e porque é que foi Tiago o lugar da Bíblia que nós escolhemos para trazer à igreja, para depois de um ano de saber ouvir, saber falar. Em primeiro lugar, Tiago ensina que os cristãos, e folheia, vai aí, abre o teu capítulo 1, Tiago ensina que os cristãos só são cristãos por aquilo que diz no capítulo 1, no verso 18. O que é que diz aí no capítulo 1, verso 18? E temos de ser rápidos, que ainda temos de tomar ceia e este sermão não pode ser muito longo. O que é que diz aí? Nós, o que é que acontece? Nós somos cristãos porquê? Porquê é que nós somos cristãos? Alguém o diga, tem a palavra à frente. Porquê? Porquê é que somos cristãos? Porque nascemos, já estou a ajudar. Porque nascemos do quê? Nós nascemos da palavra de Deus. A palavra é sempre o centro. Okay? Mesmo a carta de Tiago, já te vou falar rapidamente sobre isso, o Newton também pregou há pouco tempo sobre a carta de Tiago, mesmo tendo em conta que a carta de Tiago traz assim, historicamente, às vezes uns debates grandes,
Tiago sabe que nós só somos cristãos por causa daquilo que a palavra de Deus faz em nós. Então, Tiago ensina que os cristãos que nascem da palavra de Deus mostram a fibra da sua fé colocando essa palavra em prática. O verso 22 no capítulo 1 ajuda-te a perceber isso. Adicionalmente, essa prática da palavra vê-se numa atitude de paciência com tudo aquilo que por enquanto ainda é injusto. Vê o verso 2 e o verso 3. Se Deus quiser, vamos para lá na próxima semana. Mas no verso 2 e verso 3, tu vês que as pessoas que têm uma fé, que nasce da palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, o Verbo fez-se carne. A Bíblia é como nós seguimos Jesus, que é a palavra de Deus. Então, quando tu tens fé, isso leva-te a uma atitude de paciência diante das coisas que ainda são injustas. Porque como ouviste o Tiago a pregar, há muita coisa que ainda é injusto e que aparece até na vida da igreja. A injustiça, por isso, é tudo aquilo que acontece sem estar baseado em Cristo, que é a palavra. A injustiça é tudo o que acontece e que se materializa, sobretudo, em divisões entre as pessoas. Capítulo 2, entre o verso 1 e o verso 13. Olha lá, só para teres ideia de como isto acontece na carta. Já vamos no capítulo 2. Portanto, a injustiça materializa-se dentro da igreja, havendo divisões que não deveriam acontecer. Quem é que é a pessoa que é mais bem tratada? Depois de teres ouvido o sermão de Tiago, quem é que é a pessoa que é mais bem tratada? Quem é que tu gostas mais de tratar? Bem, quem é? O que é que o Tiago disse? Qual é a nossa maior tentação? É tratar bem quem? Quem tem dinheirinho. O pobre é para arranjar em um lugar qualquer. Aí, pá, vem alguém importante, vamos dar o lugar. Quando a igreja cai neste erro, cai neste erro, não só não está a fazer a frente que devia às injustiças, porque o nosso lugar é fazer frente às injustiças do mundo, como está a continuá-las dentro da própria igreja. Nessa medida, a crítica que Tiago faz à fé sem obras não nega que a fé é a substância da nossa confiança em Jesus, a palavra. Mas a fé sem obras é, afinal, uma língua desgarrada da paz. Em vez de ser uma língua que é usada para a paz, é uma língua que suscita divisões. Encontras isso já no capítulo 3, entre o verso 1 e o verso 12. Estamos a avançar rápido, é só para teres uma ideia panorâmica de como isto funciona. E uma língua desgarrada da paz promove, sem ponta de verdadeira sabedoria, a religião que não consegue cumprir. Vês isso no capítulo 3, entre os versos 13 e 18. Como é que isto se resolve? No capítulo 4, isto resolve-se com humildade, que é o contrário do orgulho. Isto resolve-se com um estilo de vida, de coragem e oração, que encontras no capítulo 5. Eu sei que estou a andar muito rápido, mas tenho de andar muito rápido. Uma fé torta, deixa-me dizer assim, uma fé torta pede sempre uma língua tonta, que fala sem fazer, e que, quando fala, fura a fraternidade que deve existir entre os cristãos. Ok? Para aqueles que são literariamente mais atentos, já toparam cá aqui alguma fixação com a letra T e com a letra F, ok? Cada um com os seus problemas, esse é o meu. Ok, mas encontras aí a frase. Uma fé torta pede sempre uma língua tonta. Como é que se vê um crente que tem uma língua tonta? Põe a mão na consciência, porque já ouviste Tiago a pregar hoje e agora só estou aqui a dar um reforçozinho. Como é que se vê um crente que não está a ser cuidadoso com a língua? Para já, ele tem uma fé que é só falar, ele não faz. É por isso que Tiago passa a vida a dizer, vocês têm de praticar, caramba. Isto não é uma fé só de falar. Falar é fácil, é preciso falar e fazer. Então, uma fé tonta é uma língua que fala sem fazer e que, quando fala, fura a fraternidade entre os crentes. Em vez de promover a unidade, promove a desunidade. Nós, enquanto Igreja da Lapa, precisamos ter uma série acerca de saber falar. Porquê? Porque nós não queremos ser pessoas que falam e que não fazem. E tu tens esse dom natural, eu também tenho esse dom natural. É muito mais fácil falar do que fazer. E nós não queremos ser uma igreja que diz, eu fui lá, é muito bonito, eles falam muito bem. Mas não fazem aquilo que falam. Nós não queremos isso. E, por outro lado, quando nós falamos, não queremos criar divisões entre nós, nem fora entre nós. Estamos a pensar na Igreja da Lapa, mas do relacionamento que a Lapa tem também com outros cristãos. Então, o que é que faz na carta de Tiago gente com esta fé torta e que não sabe falar? Deixa-me dar-te mais detalhes como é que gente que não sabe falar acontece na igreja. Como é que gente que não sabe falar acontece na igreja? Gente que não sabe falar faz as separações mais incorretas, uma vez que não está guiada pela sabedoria divina que é Jesus.
E agora, não há tempo para falar nisto, mas uma das coisas que tu vais compreender é que a carta de Tiago é chamada por muitos como um escrito de sabedoria no Novo Testamento. O pastor Jonas Madureira está a escrever um livro que vai editar em breve pela editora Fiel, que é sobre a carta de Tiago. Eu já tive o privilégio de estar a falar um pouco com ele e com o Tiago Santos sobre o assunto. Ele está há muito tempo a escrever um livro sobre Tiago. E nós encontramos no ano passado na Conferência Fiel para Jovens lá no Brasil, em Águas de Lindóia. E uma das coisas que estávamos a falar, o tema da conferência era Tiago, então eu ia aprendendo, porque aprendo sempre que a gente está com o Jonas Madureira, aprendo muito, e eu ia aprendendo umas coisas com ele. E ele dizia isso com muita segurança, que de certa maneira o livro de Tiago está no Novo Testamento como o livro de Provérbios está no Velho. É por isso que tu agora, quando me ouviste a ler a carta do início ao fim, tu vês que Tiago dá saltos de assuntos. Porquê? Porque ele está a apresentar uma maneira sábia de viver dentro da igreja. Então, o assunto da sabedoria, que agora não temos tempo de ir a detalhe, mas o assunto da sabedoria é muito importante na carta de Tiago. E sabedoria é ser guiado por Jesus, porque Jesus é a verdadeira sabedoria. E agora, não temos tempo para isso, mas se desse, tu lembravas-te até daquela série de mensagens no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, chamada Sabes, que depois deu origem a um livrinho chamado Doidos por Discernimento. Porquê? Porque a pessoa que é guiada pela palavra de Deus, e esta é uma cantilena muito entoada aqui na Lapa, a pessoa que é guiada pela palavra de Deus sabe separar as coisas do certo e do errado. O Deus que criou as coisas pela palavra e que a primeira coisa que faz a criar é separar dia, noite, homem, mulher, águas de cima, águas de baixo, por aí fora. A pessoa que é guiada pela fé por Jesus, que é sabedoria divina, sabe separar da maneira certa. Mas a pessoa que não sabe ser guiada por Jesus separa da maneira errada. É por isso, uma vez mais, volto ao capítulo 2. Gente sem discernimento percebe os contornos todos errados e separa o que não deve. Fala quando era para estar calado e fica calado quando era para falar. É isso que também está a acontecer no capítulo 2 e no capítulo 3. Na igreja, que é a comunidade onde Cristo junta os seus, gente sem discernimento separa, por exemplo, pessoas pela carteira. Os ricos para o lugar bom, os pobres para o lugar que não interessa. E uma vez mais, deixa-me dizer-te isto, que já foi dito deste púlpito noutras ocasiões. Gente sem discernimento desperdiça ter línguas de fogo. Onde é que vieram as línguas de fogo? Em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado aos cristãos em Jerusalém, o que é que eles fizeram? Falando em línguas diferentes, eles criaram o quê? Eles criaram uma unidade entre aqueles estrangeiros todos. Porquê? Porque os estrangeiros ouviam falar na sua própria língua. Então, uma vez mais quero dizer isto, que já foi dito no passado. Mas uma vez mais quero dizer isto, tu és chamado a ter línguas de fogo, no sentido em que o Espírito Santo está em ti, a tua língua deve trabalhar para a união de gente diferente, porque esse é o plano de Deus para a sua igreja. Nós temos a Igreja da Lapa, portugueses, brasileiros, Angola, de outros países, Itália, Estados Unidos, outros, El Salvador, estou agora a dizer, provavelmente estou-me a esquecer de alguns, mas já viram, isto é uma coisa extraordinária, porque se não tivesse acontecido o Pentecostes, a Lapa não tinha isto, não tinha esta diversidade. Tu sabes que sempre que há diversidade, o mais fácil é desunir. Tu olhas para a política e vês. O mais fácil quando há diversidade e diferença é desunir, mas as línguas de fogo significam que Deus começou a curar a Torre de Babel, em Gênesis 11, em que as línguas serviram para as pessoas se darem, não se compreenderem umas às outras. Quando nós recebemos as línguas de fogo, nós passamos a compreender-nos uns aos outros e a trabalhar para a unidade do reino de Deus. O que é que acontece? É que Tiago diz que o grande problema não é ter línguas de fogo, expressão que ele até nem usa. Mas qual é o problema que Tiago diz? O problema não é ter línguas de fogo, é ter fogo na língua. E quando tu tens fogo na língua, em vez de trabalhares para a unidade da igreja, tu estás a trabalhar para a separação. Ninguém trava a tua linguinha. Ela é um bicho. Viste o que é que Tiago disse? Ele até diz coisas engraçadas. Até répteis a gente consegue domesticar. Ele diz, consegue-se domesticar todo o tipo de animais, mas a nossa linguinha, meus irmãos, e eu estou a falar por mim também, a nossa linguinha... domesticar isto, a nossa língua fica em fogo. E quando a tua língua está em fogo, sofres tu, sofres as pessoas ao teu lado e sofre a tua igreja.
Tu és chamado a ter a tua língua de fogo. Não é fogo na língua. Compreendes? Estou a resumir muito, mas é isto que está aqui a acontecer. Logo, é hora de pedir sabedoria. Que tu vês logo no verso 5 do capítulo 1. É hora de pedir sabedoria. Porque a sabedoria também se vê nessa atitude de falar menos e ouvir mais. Jesus, neste caso, está em nós sabermos ouvir. Passámos um ano a falar acerca disto. E Jesus está em nós sabermos falar. Encontras essa frase agora aí também. A sabedoria vê-se nessa atitude de, epá, espera aí, esta é uma altura para eu estar calado. Deixa-me ouvir. Epá, espera aí, esta é uma altura para eu falar. Deixa-me dizer, isto não quer dizer que em 2024 a Igreja da Lapa está extraordinariamente a pecar muito com a língua. Mas é verdade que depois de um ano a ouvir, saber ouvir, nós pensámos, nós precisamos de ir a este assunto. Nós precisamos de ir a este assunto. Portanto, precisamos de tempo para querer a nossa língua de fogo e não o fogo na nossa língua. Agora deixa-me dizer para terminar, como é que isto se faz? É isso que Tiago nos vai ensinar. Mas não é possível nunca tu usares a tua língua da maneira certa se não te decidires imediatamente a começar a louvar o nome do nosso Deus. É isso que eu quero convidar a Igreja a fazer agora. Vamos ficar de pé, vamos louvá-lo. Querido Deus e bom Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu amor se renova dia a dia. Obrigado porque Tu demonstraste o Teu amor de maneira final e perfeita no Teu Filho Jesus, Deus Filho, que se fez carne, que se fez homem, para nos representar, Senhor, para fazer por nós o que nunca poderíamos fazer, para, Senhor, sofrer aquilo que nós nunca estaríamos dispostos a sofrer, Senhor. A nossa culpa e o pecado que ela carrega, Senhor. O castigo que ela carrega, Senhor. Ó Senhor, é por isso, é por causa do que Jesus fez no nosso lugar, que hoje nós estamos aqui a nos dirigirmos a Ti, porque sabemos que por nós nunca poderíamos chegar à Tua presença. Mas Tu vieste até nós, Senhor, e nos trouxeste de volta para Ti por meio de Cristo, que não ficou morto, mas está vivo, Senhor. E por isso, como diz este texto, nós anunciamos o Evangelho, a morte do Senhor na cruz. Nós recordamos a ressurreição. Nós anunciamos estas coisas até que Ele venha, Senhor, porque o Teu Filho vem. Ó Senhor, e como nós ouvíamos agora, isto tem um efeito completamente prático nas nossas vidas, na maneira como nós vivemos como igreja, Senhor. Na maneira como nós falamos, na maneira como nós procuramos a sabedoria, na maneira como nós nos amamos uns aos outros. Ó Senhor, e se tudo isso parece uma tarefa tão grande, às vezes tão pesada, difícil, nós lembramos que Tu não nos chamas a fazer isso na nossa força. Tu chamas-nos a fazer isso pela fé no que o Teu Filho já fez, Senhor. Por isso, fortalece-nos, firma-nos no Evangelho, Senhor. O Evangelho, Senhor, é a nossa vida, é aquilo que nos dá uma vida nova, é a nossa esperança, é a nossa alegria, Senhor. E por isso, com base no que Tu fizeste no nosso lugar, em Cristo Jesus, nós pedimos a Tua bênção nesta hora. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.